Fica à vontade, Renato. Bom dia a todos. Só queria mandar um abraço forte de coração para o Galvão Bueno, que ele possa se restabelecer o mais rápido possível, possa voltar a fazer o trabalho dele que ele tanto gosta, narrar os jogos, Fórmula 1, enfim, que ele possa estar no nosso convívio o mais rápido possível, que eu torço muito por ele e tenho uma amizade muito grande por ele. A segunda, promessa é dívida, estou aqui, vocês podem comprovar. O carro dado para o Luciano. Ele não quis o carro, depois pode filmar mais próximo, se quiserem. Está aqui o valor que eu depositei, já que ele não quis o carro. Quis o dinheiro. Está aqui o valor. Bem mais do que um carro popular, diga-se de passagem. 40. Então, um carro popular, você sabe que tem bem mais barato, né? Ou não? Usado, né? Usado? Pô, não. Quarentinha. Promessa é dívida, tá aqui. Entendeu? Não tinha direito. Agora tem que correr atrás desses 40. Renato, exatamente sobre isso. No último domingo tu falou sobre, e não sei se foi tua intenção ou não, mas tu colocou em xeque a tua permanência no Grêmio no ano que vem, dizendo que caso apertasse o cinto de investimentos, o Grêmio poderia procurar outro treinador. Como é que foi essa semana de conversas com a direção? A direção de alguma maneira deu alguma resposta para ti de te convencer a ficar no ano que vem? Como é que está a situação da tua renovação, Renato? Bom, em primeiro lugar, no momento que foi feita essa pergunta no domingo, foi me perguntado falando que o cinto ia fechar. O cinto não vai fechar. O cinto também não vai afrouxar tanto quanto falei para vocês no último domingo, como um Palmeiras, como um Flamengo, que eles têm uma condição financeira melhor que a do clube. Então não vão faltar contratações. Nós não vamos exagerar, como já falei para vocês no último domingo. Então não é nem apertar os cintos e nem afrouxar. Então vai continuar como a gente sempre fez todos os anos. Não vai ter problema algum. O Grêmio vai contratar, sim. A gente vai procurar sempre formar, como a gente sempre fez todos os anos, um grupo forte. E muita gente até comentou que no momento que eu dei aquela declaração, eu não estava valorizando meu grupo. Eu queria falar, então, que eu sempre valorizei meu grupo, continuo valorizando meu grupo, continuo achando meu grupo fantástico. Agora, um Flamengo da vida, que tem toda aquela força, tem todo aquele grupo forte, se puder, no final do ano, pode ter certeza que o Flamengo vai reforçar o grupo dele, o Palmeiras vai reforçar o grupo dele. Então, como que eu não vou pensar grande? Trabalhando num clube grande como é o Grêmio. Eu penso em reforçar o meu grupo, sim, sempre, como foi feito todos os anos. Então aqui as pessoas, às vezes, não sei se é por falta de assunto, ou por falta de querer buscar um outro tipo de assunto, sempre uma tempestade num copo d'água. Então a tua pergunta foi muito boa, está bem esclarecida. O cinto não vai se fechar. Também nós não vamos afrouxar como outros clubes que têm a condição melhor do que o Grêmio. Então a gente vai fazer como a gente sempre fez todos os anos, sem problema algum. Então, presidente, Duda, Guerra, Deco e treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, cuida do futebol. CEO do Grêmio, cuida do dinheiro do Grêmio, cuida do trabalho dele lá na arena. Aqui é o pessoal do futebol que toma conta do futebol. Então, em cima disso, em cima das nossas condições, como a gente sempre fez todos os anos, a gente vai contratar. Ponto. Então, para que uma tempestade no copo d'água? Então, resumindo, para o bom entendedor, o cinto não vai se fechar, até porque ele nunca se fechou, e não vai ser esse ano. E também nós não vamos afrouxar, porque o Grêmio sempre teve os pés no chão, vai continuar tendo os pés no chão, e o Grêmio sempre dentro dessa política, juntamente com o presidente e o departamento de futebol, o Grêmio sempre fez grupos fortes, bons, e a maior prova está em 3 anos, o Grêmio disputa as competições. Conquistou títulos e disputa todas as competições. Então, no momento que você fala assim, o cinto vai fechar. Não vai fechar. Não vai fechar. Também o Grêmio não vai fazer loucuras. Mas pode ter certeza que a gente vai contratar. Renato, seguindo... Consegui responder a tua pergunta? Sobre a renovação, deixa eu falar uma coisa. Eu nunca escondi nada de vocês. Eu só acho que as pessoas, no momento que dão uma notícia, principalmente vocês que trabalham na imprensa, e vocês têm o modo de passar a notícia de vocês, e todo mundo lê, escuta ou assiste,
Eu acho que uma pessoa, quando dá uma notícia, ela precisa ter mais responsabilidade. Porque se eu falo uma besteira, eu vou ser cobrado pela besteira, eu vou ser cobrado pelo meu clube, pelo meu presidente, pela minha diretoria. A mesma coisa é você. Se você falar uma besteira, falar uma mentira, você vai ser cobrado pelo teu chefe. Então, no momento que você dá uma notícia, a pessoa tem que saber qual é a notícia. A pessoa não pode ficar dando notícia para dizer, estou saindo na frente, estou dando essa notícia, ou a pessoa acorda, vai na frente do ventilador, eu vou falar essa besteira. Que é uma besteira muito grande da minha renovação de contrato. Se ela vai acontecer ou não, é problema meu, da diretoria do clube, junto com o meu presidente. Até então, posso garantir para vocês que a gente nem começou as conversas. Então, eu não entendo esse tipo de notícias. Então, acho que tem que haver um respeito mútuo e eu acho que tem que ter a responsabilidade da pessoa, quando dá uma notícia, de ser cobrada pelo chefe dela. Por que você está dando esse tipo de notícia? Isso é uma notícia que não existe. Quando eu renovar ou não meu contrato, vocês vão saber. Desde já eu falo para vocês, eu nem começar as conversas com a diretoria, com o presidente do clube. Porque o mais importante de tudo agora é o G4 do clube. A coisa mais importante que nós temos em vista, no momento, é colocarmos o clube na Libertadores do ano que vem direto. Não é a renovação de contrato. A renovação do contrato, minha, ela pode ser simples, rápida, sem problema algum. Eu sento com a diretoria, sento com o presidente, juntamente com o meu procurador, a gente resolve rapidinho, como a gente sempre resolveu todos os anos. Agora, falar que o Renato renovou o contrato e por aqueles números... Pô, gente, a gente trabalha no Brasil, acho que a gente tem que ter mais responsabilidade para dar uma notícia, e principalmente no momento que você dá uma notícia dessa, se falando daquelas cifras. Né? Pelo amor de Deus, né, gente? Nosso salário mínimo é de R$1.000. Deixar essas cifras todas, é que eu falo, tem que ter responsabilidade para dar uma notícia dessa. Tem que saber o que está falando. Entendeu? Então tem que haver esse respeito mútuo. Como eu sou cobrado se eu falo alguma besteira, esse tipo de pessoa tem que ser cobrado pelo chefe dela também. Porque é uma notícia que não existe. Não existe. Na hora que ela existir, vocês vão saber, vocês vão me perguntar, renovou? Sim, renovei. Não, não renovei. Pronto, é simples. Agora, uma notícia dessa que não tem cabimento e com esses números ainda. Com esses números, não. Renato, seguindo na linha de contratações, a gente falou um pouco sobre Flamengo e Palmeiras, e parece que são dois clubes que também estão monopolizando as contratações, né? Trazendo jogadores, às vezes, até para os outros clubes não conseguirem contratar. Não deixa mentir, trabalha contigo também nas contratações nos inícios de ano. O que vocês temem mais o início de ano? É mais difícil o Grêmio ter o dinheiro para contratar os jogadores que precisa para 2020? Ou é mais difícil tirar jogadores desses clubes que às vezes até protegem o mercado contratando todo mundo? Depende, né? Em primeiro lugar, é aquilo que eu falei, o Grêmio sempre teve os pés no chão, sempre fez bons negócios, o Grêmio fez contratações que muitas delas chegaram aqui e foram criticadas, e o Grêmio conquistou vários títulos. Nós recuperamos muitos jogadores. Tem muitos jogadores que, de repente, não estão tendo espaço nesses clubes, que, de repente, querem sair. Mas aí são os valores, que pode atrapalhar ou não. É que eu falo, o Grêmio está aberto, desde que se encaixe na parte financeira do nosso clube. É por isso que eu falo, o Grêmio tem os pés no chão. O Grêmio não vai fazer loucuras. O Grêmio vai contratar? Sim, vai contratar. Loucuras, não. Como a gente sempre trabalhou dessa forma, como a gente sempre se entendeu, como a gente sempre montou bons grupos e sempre chegamos nas competições. Então, se você tem dinheiro, lógico, tudo é facilitado. Não é que o Grêmio esteja sem dinheiro. O Grêmio tem os pés no chão. E eu estou de acordo, é sem fazer loucuras, sem fazer loucura. Agora, num jogador que não está tendo espaço no outro clube, que de repente o Grêmio tem a condição de trazer, que a gente sabe que vai nos ajudar, lógico que a gente vai tentar trazer, para fortalecer ainda mais nosso grupo. Agora, hoje em dia você sabe, né, que tirar jogador do Palmeiras, tirar jogador do Flamengo, as cifras são altíssimas. E aí não é para qualquer clube. Mas aquilo que eu falo, se às vezes o jogador quer sair e o jogador abre mão, de repente, do salário dele, não ganhando tanto, e que nos agrade aqui, sem problema, a gente pode conversar. Renato, eu gostaria que explorar um pouquinho mais a situação envolvendo o Diego Tardelli, que é um jogador que você teve uma participação efetiva nas tratativas, na indicação, e
completando quase um ano já de Porto Alegre, de Arena, ele não deu aquela resposta que todo mundo esperava. E até ontem teve uma manifestação dele nas redes sociais, uma resposta a um torcedor, depois ele acabou pagando a publicação, fez uma outra postagem. Queria saber de você como é que é a situação do Tardelli, se você conta com esse atleta pensando em 2020. Olha, eu penso nessas últimas 5 partidas que o clube tem, onde nós estamos totalmente focados nelas, para que a gente possa conseguir colocar, como já falei para vocês, o clube no G4. Eu não A, B ou C, eu respeito a tua pergunta, entendeu? Serve para o Tardelli, serve para qualquer outro jogador. O Tardelli é jogador do clube, como qualquer outro jogador do clube que esteja aqui, que a gente precise dele para nos ajudar nessas últimas partidas. Quando acabar o campeonato, quando acabar essas 5 partidas, se algum jogador achar que deva sair do Grêmio, bom, aí tem a diretoria, tem o presidente, e aí eles vão conversar com essas pessoas e se entenderem. Aqui ninguém está mandando ninguém embora, não, entendeu? Todo mundo tem contrato, são jogadores do Grêmio, eu conto com eles. Agora, no momento que acabou o campeonato, é outra história. Aí, se alguém tem alguma manifestação, se alguém quer fazer alguma colocação, se alguém quer sair, bom, aí sentar com a diretoria, sentar com o Klaus aí, sentar com o presidente, isso resolve o problema. A minha preocupação agora com os atletas do Grêmio é a gente conseguir a classificação direta para a Libertadores. Até lá todo mundo é jogador, é empregado do clube. E até lá todo mundo tem que procurar fazer e dar o máximo de si para a gente conseguir o nosso objetivo, que é a classificação direta. Renato, dentro dessa questão ainda das contratações, do gasto do Grêmio para a próxima temporada, qual é a avaliação interna de você sobre o gasto do Grêmio em 2019? Porque se a gente pegar os principais nomes contratados, o Marinho e o Montoya foram embora no meio do ano, o Diego Tardelli agora vem ganhando uma sequência, o Luciano chegou no meio da temporada e o David Braz também, que foram jogadores, inclusive, mais utilizados por ti. Como é que é a avaliação que vocês fazem sobre os gastos que o Grêmio teve nessa temporada e também sobre o aproveitamento das categorias de base com a subida, por exemplo, do Matheus Henrique e do GPR, que foram mais destaques do que os contratados de fora? Mas isso acontece em todos os clubes. Ainda bem que a gente tem essa filosofia aqui no clube, pelo menos eu sempre tive essa, de dar oportunidades para os garotos. Eu gosto de trabalhar com os garotos, vou continuar, se continuar aqui no Grêmio, dando oportunidades para os garotos. Eu acho que é fundamental a gente ficar revelando jogadores jovens todos os anos, como a gente sempre faz, entendeu? Oportunidades eles vão ter sempre. Tem treinadores que não querem trabalhar com garotos. Não é meu caso. Eu gosto de trabalhar com os garotos, gosto de dar oportunidades. É o que a gente tem feito nesses últimos 3 anos. Aí você vai me falar assim, teve um outro jogador que chegou, o Grêmio praticamente não gastou. O Grêmio, perto dos outros clubes, o Grêmio não gastou, e você for botar na balança, você vê que o Grêmio investiu pouco e chegou em todas as competições. Entendeu? Agora, não é só no Grêmio. Em todos os clubes, vai ter um jogador ou outro que no final do ano quer ir embora, não está satisfeito, ou de repente não rendeu, independente do que ele ganha. Porque senão o jogador de futebol ia fazer contrato de 10 anos com o clube. Então todos os clubes agora que chegam no final do ano, todos, alguns jogadores vão sair, alguns jogadores vão chegar. Então é aquilo que eu falei no início da entrevista. O meu grupo é muito bom, é muito forte, mas se o clube, se o presidente, se a diretoria do Grêmio puder me dar mais reforços para eu reforçar ainda mais o meu grupo, ótimo, ótimo. Tem sempre aqueles 2, 3 jogadores que de repente não renderam o suficiente, que aí tem que analisar a situação deles, conversar e se chegar num acordo. De repente procurar o espaço em outro clube, que de repente vai ser melhor para o jogador. Como eu busquei vários jogadores que estavam desacreditados lá fora, chegaram aqui no Grêmio e deram uma resposta positiva, de repente uma troca de clube para um outro jogador pode fazer bem. Mas isso acontece em todos os clubes, não acontece só no Grêmio. Mas no momento o nosso pensamento é a gente classificar o clube. Depois de 5 jogos, aí a gente vê. Na tua visão, o Grêmio mais acertou ou mais errou nas contratações? Mais acertou. Mas acertou pelo seguinte, eu vou mais além. É só você ver, eu dou até o exemplo do próprio Palmeiras, que a gente não tem nada a ver com o Palmeiras, mas o investimento do Palmeiras, e o Grêmio foi mais longe que o Palmeiras. Entendeu? Nós eliminamos o Palmeiras com todo aquele poder que eles têm. Faz parte. Agora, mais acertou, mais... Eu sei que o Grêmio chegou nas 3 competições.
E aí você vai botar os números, você vê que o Grêmio não gastou praticamente nada. Um aqui, um ali, você tem que gastar também, meu amigo. Senão vai ficar difícil, né? Agora, perto dos outros clubes, praticamente o Grêmio não gastou nada. E vou mais além. O Grêmio formou mais 2, 3 garotos esse ano aqui, que é fundamental para o clube. É o caso do Mateuzinho, é o caso do Jean, entendeu? Fortalecemos ainda mais o Everton. Então, o ano do Grêmio, ele foi muito bom, muito bom. Aí você pode me falar assim, mas o Grêmio só ganhou o campeonato estadual. Mas chegou nas outras competições, está chegando agora, disputando 3 competições, hoje está no Brasil, já está no G4, onde as outras equipes que investiram muito mais não chegaram onde o Grêmio chegou. Então o ano do Grêmio foi muito positivo, e já falei, a gente pode ficar melhor ainda, colocando, que é o nosso objetivo, o clube no G4. Renato, quero recuperar com você 2 imagens. Uma é mais antiga, que é do ano passado, quando você conseguiu a classificação direta para a Libertadores contra o Corinthians no Brasileirão. Terminou o jogo, você deu um balão na bola, saiu correndo direto para as férias. Deixa eu te cortar, não dei um balão na bola, a bola caiu no pé, entendeu? Tá bom. Aí eu devolvi, simples, vai. Você saiu correndo para as férias. Qual a importância dessa vaga direta para o calendário, para as férias também, mas para a Libertadores? E a segunda imagem é de ontem, é mais recente. É uma conversa que você teve com o presidente Romildo durante todo o treino, até vocês saíram antes da foram para as dependências do clube. Essa conversa com o presidente Romildo serviu para acertar alguns detalhes, algo que faltava, assim, porque a conversa estava longa, estava boa, e vocês saíram juntos conversando, né? Sobre conversa com o presidente, eu sempre converso com o presidente quando o presidente aparece aí, tanto é que a gente estava assistindo o treino, conversando, a gente sempre faz isso. Depois a gente entrou, tomamos um café, viu? Tomamos um café aqui dentro, entendeu? Trocamos algumas ideias, como a gente sempre faz. Eu tenho livre acesso ao presidente, linha direta com ele, a gente sempre conversa, troca ideias, a gente sempre procura conversar, trocar algumas ideias, sempre para melhorar o clube. É nesse sentido, a gente sempre conversa. Então, ontem não foi uma conversa, tanto é que se fosse uma conversa reservada, fosse uma conversa importante, da maneira que as pessoas falaram depois, nós não teríamos nem se encontrar no campo, teríamos nos encontrado aqui dentro, ninguém ia nos ver. Então, uma conversa que a gente sempre tem aí praticamente que, diariamente. A outra... sim, importantíssimo, sim. Bom, as férias, esse ano mais um problema. Férias, na verdade, aí, eu vou sair daqui no dia seguinte tem que estar na sala de aula. Olha isso. 9, 10. Aí termina o curso, entre Natal e Ano Novo, foram-se as férias. Mas tudo bem, eu acho que o mais importante, como eu falei, é o clube no G4. Importantíssimo, sim, a vaga para o G4, porque tem tempo para treinar, mal no ritmo de jogo, porque os jogadores não vão ter tempo para fazer alguns jogos, pouquíssimos jogos. Então você vai atropelar as coisas. É esse o meu discurso com o grupo. Vai ser muito importante a gente entrar diretamente na Libertadores, porque a gente ganha tempo, a gente vai ter um tempo maior para preparar o time, entendeu? Em todos os sentidos. Quando que, se não entrar, aí tudo isso vai nos atropelar. Campeonato estadual, a pré-Libertadores, aí você não vai ter tempo para fazer nada, entendeu? E já você vai ter que dar a resposta imediata. Eu lembro que, se eu não me engano, esse ano aqui o São Paulo disputou a pré-Libertadores e saiu. Atlético Mineiro, né? Então não é o problema do São Paulo, do Atlético, pode ser um problema do Grêmio se o Grêmio não entrar diretamente no G4, porque você tem que atropelar as coisas e você não está pronto para aquilo. Quando você pega as equipes aí jogando a vida nessa pré-Libertadores, já treinando há muito tempo, já com ritmo de jogo, já com o time preparado, quer dizer, as dificuldades são muito maiores do que se imagina. Por isso que é importantíssimo essa vaga na Libertadores direta. Renato, você citou que todo final de temporada existem mudanças nos clubes, os jogadores saem, chegam, enfim, isso é normal e realmente é. Dá para esperar, se você ficar aqui no Grêmio, uma reformulação no elenco, uma mudança grande no elenco do Grêmio, com saída de nomes importantes, por exemplo, o Tardelli, que foi citado pelo colega numa pergunta? Não, eu não quero falar de nomes agora, entendeu? Eu acho que o importante são esses próximos 5 jogos. Agora, quando as pessoas falam, o Grêmio, alguns jogadores... Qual o ano que não tem a troca de alguns jogadores saindo, outros chegando? Não é só no Grêmio, em todos os clubes. Então, as pessoas falam como se fosse uma novidade.
Ah, vai acontecer, alguns jogadores vão sair, alguns vão chegar. Isso não é novidade para ninguém. Isso acontece em todos os clubes. Eu não vou ficar dando nomes aqui de jogadores que podem sair, que não podem sair, que não vai ser problema meu. Eu vou entrar de férias, vou fazer minhas coisas, a diretoria, juntamente com o presidente. Entendeu? Agora, tem aquele jogador que de repente não conseguiu jogar o futebol que ele gostaria daqui, que daqui a pouco ele não está, quer buscar novos caminhos, novos rumos. Entendeu? Isso aí ele vai conversar com a diretoria, com o presidente. Agora, não vem me falar que é uma novidade, de repente se saem 3, 4 jogadores e chegam 4, 5 jogadores. Isso não é novidade para ninguém. Isso acontece. Até porque desde 2016 que eu estou aqui, sempre aconteceu isso. O Grêmio nunca apertou o cinto e nunca afrouxou o cinto. Então o Grêmio sempre, dentro das possibilidades, fez as contratações e sempre brigou por todas as competições. Esse ano não vai ser diferente. Resumindo a história, sim, alguns jogadores vão sair, alguns vão chegar. É normal. É normal. Agora, você vai me perguntar quem vai sair, quem vai... Não, aí é outra história. Aí é outra história. Renato, quero abordar 2 tópicos contigo. Primeiro sobre o jogo do final de semana contra o Palmeiras. O que tu trabalhou durante a semana? Quais pontos tu tentou aperfeiçoar na tua equipe para enfrentar o time do Mano Menezes? Curiosamente, o Flamengo pode ser campeão dependendo do resultado de Grêmio e Palmeiras. O Flamengo, que nem entra em campo nessa rodada, já jogou contra o Vasco. E o segundo tópico que eu queria abordar contigo, ainda na pergunta do colega sobre as contratações, tu disseste que o Grêmio mais acertou do que errou, mas tendo em vista títulos, taças para 2020, você acha que o Grêmio precisa ser mais eficiente na hora das contratações, mais cirúrgico na hora de fazer uma contratação, um nome de qualidade que corresponda dentro de campo? Ah, mas aí entra o cinto apertado, né? Aí quando eu toco no cinto apertado, que não pode ser tão apertado, mas também a gente não pode fazer loucura. Jogadores a gente tem, jogadores a gente troca ideias, a gente conversa, olha esse, mas cadê o dinheiro? Aí eu concordo, aí a gente não tem condições. Só que também a gente não pode fechar totalmente o cinto, apertar o cinto. É nesse sentido que eu falo, alguns jogadores a gente precisa trazer para fortalecer ainda mais o nosso grupo. Se o clube, e o presidente me fala isso todo ano, olha, um tiro grande pode dar. Mas aí o problema é, vamos ver esse ano se eu vou ter condições de dar esse tiro, se o presidente liberar, juntamente com a diretoria, e encontrar esse jogador. No momento que a gente traz um jogador, gente, a gente sempre traz pensando que ele vai render e vai nos ajudar. Por isso que eu falei, a maior parte dos jogadores que chegaram aqui nos ajudaram. Um ou outro é uma coisa normal no futebol, não render tudo que ele sabe. É normal, gente. Em todos os clubes isso acontece. Tem todos os clubes, não é só o Grêmio, vai errar numa contratação, mas a gente não vai lá, contrata aquele jogador sabendo que vai errar. A gente buscando o melhor para o clube. Mas nem sempre a gente vai acertar, mas isso faz parte do futebol. Agora, ver quantos jogadores nesses 3 anos que passaram aqui totalmente desacreditados, totalmente achando que os jogadores já estavam aposentados, que não tinham mais condições de jogar futebol, vieram aqui nos ajudar e foram campeões. Então, gente, errar, vocês vão errar. Nós vamos errar, faz parte, nós somos seres humanos. Agora, a gente não erra de propósito. A gente busca sempre o melhor. Quanto ao Palmeiras, hoje mesmo fiz um trabalho tático muito bom com o grupo. No final do ano, é o que eu falei no último domingo para vocês, agora é segurar um pouco, a gente trabalha um pouco de tudo, mas com menos intensidade. É final de ano, os jogadores estão cansados, a gente não pode perder mais ninguém por lesão. E esses 5 jogos a partir de domingo agora, a cada 3 dias é um jogo, e são todos os jogos decisivos. Entendeu? A gente trabalha sempre um pouco a parte física, a parte tática, a parte técnica, a gente trabalha um pouco de tudo. Só que, mesmo com a semana cheia, você tem que dar uma segurada, porque é final de ano e você não pode perder mais ninguém, porque são jogos importantes. Trabalhamos sim na parte tática, principalmente hoje de manhã, já pensando no Palmeiras, o que o Flamengo pode ser campeão esse final de semana. O Flamengo campeão já há mais de um mês. Para quem entende futebol, para quem conhece futebol, sabe que o Flamengo já é campeão. Eu falei para vocês há 5, 6 rodadas atrás que o Flamengo só perdia o Campeonato Brasileiro para ele mesmo. E não vai perder para ele mesmo. Com todo o respeito ao Palmeiras, com todo o respeito ao Santos ou qualquer outra equipe, ninguém vai tirar o título do título brasileiro do Flamengo. Ninguém. Ninguém, pelos números, pelas chances que o Flamengo tem. Então, você falar, o Flamengo pode ser campeão sem entrar em campo. Se não vai ser esse final de semana, ele vai ser na próxima partida. O Flamengo é campeão brasileiro.
Isso aí eu não tenho dúvida alguma já, mas eu estou falando isso há muito tempo, não é de agora não. Então não vai ser esse final de semana. Pode não ser esse final de semana, mas no meio da semana ele vai ser, no outro final de semana ele vai ser. O Flamengo já é campeão brasileiro. Disso eu não tenho dúvida alguma. Pegaram, filmaram. Alguém aí é só fazer uma peladinha entre vocês e um gol de bicicleta, aí vai levar uma bicicleta. Vai querer um carro, né? Oi? Tá valendo, até eu entrar de férias. Mas aí eu quero ver o vídeo, né? E não é coisa montada. Que quando mostro o meu DVD, os caras acham que é montagem. Aquelas coisas. A primeira, se o presidente liberar o tiro, tem ideia a posição? Oi? Tem ideia a posição? É um atacante, um meia? Se liberar esse tiro? Meio atacante, meu amigo. Tiro grande tem que ser meio atacante. Não, nem. Aí é balinha de 22. Aí não. Se é um tiro grande, é o cara que vem para fazer gol. Muitos gols. Esse tiro grande, se você tiver que investir num cara desse. Você não pode gastar, com todo o respeito, o cara mesmo que seja bom e caro lá atrás, dar um tiro grande para um cara lá atrás. Tem que dar um tiro para quem vai fazer lá na frente. Lá atrás nós estamos muito bem. Segundo tópico, fazer um joguinho contra a imprensa aí, final de ano, tá chegando. Contra vocês? Todo ano desafio vocês.